Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje, dele que diz assim: Olá André, tudo bom? Tudo ótimo, meu querido? Espero que com você também. Resumi ao máximo o e-mail. Tenho 17 anos, faço 18 em maio. Bom, já fez então, não é? Porque nós já estamos em janeiro de 2015. Você fez 18 em maio de 2014. Parabéns, já está quase fazendo 16, já está quase fazendo 19. Moro em Minas Gerais. Há mais de um ano esbarrei com uma menina na biblioteca da escola. Hein? Em meio aos livros ali, paquerinha. Naquele dia havia sido apenas um oi, mas depois nas férias eu a chamei no Facebook e conversamos. A partir de então, gastávamos horas e horas, noites e noites, falando sobre várias coisas. E assim foi. Nunca havia me dado tão bem com ninguém antes, não assim. Havia dias em que ficávamos até 6 horas da manhã conversando, nas férias, claro. Nossos objetivos sempre foram muito parecidos. Somos muito estudiosos e nos dedicamos muito para conseguir atingir nossas metas. Já estou percebendo até pela forma que você está escrevendo o seu e-mail, né? Em português corretíssimo. Sonho passar no ITA e ela sonha em ser aprovada em... não vou especificar o curso, não é, dela, para não ficar tão cheio de detalhes específicos assim. Eu estava no 3º ano e ela no 1º ano. Mas mesmo eu estando em ano de vestibular e quase sempre ausente, sempre tínhamos um tempinho ou outro para conversar. Tudo estava correndo perfeitamente. Até que um dia, por acaso, eu estava brincando com ela sobre namoro e tal, e acabei jogando verde e colhendo maduro, sem intenção. Eu estava com sem intenção, né? Tá. Olha, ninguém joga verde e colhe maduro sem intenção, viu? Safadinho. Eu estava com muita vontade de namorá-la. Olha lá, e não tinha intenção. Não, né? Natalina, o povo gosta de me enganar, né? Não, joguei verde, mas eu não tinha intenção. Eu joguei a vara para pescar, mas não tinha intenção de pegar peixe nenhum. Né? Imagina, joguei por jogar, entende? Né? Joguei por jogar, sim. Tava só brincando. Sabe o cúmulo Dizem que histórias de pescador são absurdas, né? Eu odeio pescar, mas tudo bem. Essa história, o cúmulo da história do pescador é que o cara pegou a vara, falou, não tenho, como que chama? Isca, né? Não tem isca para colocar aqui no anzol, né? Mas quer saber? Eu vou pescar assim mesmo, vou pescar sem isca. Aí ele jogou. No que o anzol estava indo assim, enganchou numa borboleta, caiu e ele fisgou um peixe enorme. Então, olha, meu querido, esse negócio, eu joguei o verde, mas sem intenção nenhuma. Você pesca, né? Eu estava com muita vontade de namorá-la, mas não tinha muita coragem de pedir e acabei conseguindo por acaso. Depois desse dia, marcamos de ir ao cinema e tive meu primeiro beijo da vida com ela. Eita! Não gosto muito do famoso ficar. Acho que é um tipo de relação muito superficial. A partir daí a relação só esquentou. Combinávamos tudo, pensávamos sobre o futuro, casar-nos. Nossa, acho que é cedo.
Cuidado, né? Essas paixões, assim, as primeiras, costumam vir de maneira arrebatadora e já faz plano até de casamento e tal. Depois, ao longo da vida, você percebe que para fazer plano de casamento requer muito contato. Mas tudo bem, cada coisa dentro da sua idade, dentro do seu contexto, dentro da sua situação específica, né? Não podemos condenar ou julgar ninguém a partir da cabeça que a gente tem e da história de vida que a gente tem. Todos nós passamos por situações e quando olhamos para trás percebemos o quão imaturos fomos naquela situação, mas a gente não tem que olhar com desgosto. Oh, como fui, como pode eu ter feito o que eu fiz? Não, aquela situação lá é que proporcionou que hoje tivéssemos a maturidade que temos e o amadurecimento que temos e a cabeça que temos, e, enfim. A gente não pode, desprezar a nossa própria história. A partir daí a relação só esquentou, já casar-nos, ter filhos, etc. Isso aí, tudo que você sempre fala para que não façamos. Eu adoro que as pessoas realmente assistem aos vídeos, conhecem. Olha, adoro isso, né? A gente começa... As pessoas criam intimidade com este apresentador que vos fala. Acho tão bacana. Foi assustador e foi também assim recompensador e foi emocionante o que aconteceu semana passada. Eu até postei no Face, mas como tem gente que às vezes não vê o meu Face, está assistindo o vídeo agora, e hoje, como eu estou empolgado para falar, vou contar. Como eu estou empolgado, falei até da pesca. Semana passada, já dentro desse contexto de a pessoa que cria intimidade com aquele que está desse lado, e eu muitas vezes nem sei quem é você, que engraçado que é isso, né? Puxa vida. É por isso que eu tenho gratidão, viu, gente? Por você que acompanha, por você que participa, por você. Eu sou muito grato. Porque você cria uma intimidade, você fica sabendo de coisas ao longo dos vídeos, coisas da minha vida, características minhas, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Por exemplo, pesca, eu não gosto de pescar, fico estressado se eu for pescar. E eu não sei da sua história, da sua vida. É bacana isso. Mas vamos lá. Semana passada eu fui entrar na minha conta no Bradesco, e aí apareceu o site normal, e depois apareceu, a hora que eu acessei a conta, apareceu lá para digitar todas as senhas. A hora que eu vi aquilo, eu falei, o quê? Ainda bem que eu não tô atento, antenado. Falei, o quê? Aí eu liguei no 0800 para me informar se aquilo, porque vai que era um procedimento do Bradesco mesmo. Eu falei, impossível, por que o banco vai querer que eu cadastre todas as minhas senhas aqui, tendo em vista que é justamente o que me define? Aí eu liguei no 0800, um rapaz atendeu, um dos atendentes lá do 0800, e aí ele pediu o número da conta, não é? Todos aqueles, agência, número da conta, tal, meu nome completo. Então ele tinha todos os meus dados, claro, lá. E aí conversando, eu expliquei o que estava acontecendo. Aí ele falou, não senhor, olha, não senhor André, isso aí é vírus que provavelmente afetou sua máquina, o senhor tem que chamar um técnico. Aí eu falei, então tá, né, tudo bem então. Só isso, senhor André? Eu fiz assim, só isso, muito obrigado. Aí ele falou assim, e parabéns pelo seu canal no YouTube, senhor André. Pensa numa pessoa que ficou assustadíssima. Este apresentador que vos fala. Porque a gente não espera, não é? A gente às vezes não consegue medir o alcance das coisas, das situações, das pessoas que a gente atinge. E
eu fiquei meio atônito e aí eu só disse assim, sério? Sério? Você acompanha? Acompanho, senhor André, e ajuda muito. Eu fiz assim, puxa, que bacana, muito obrigado, forte abraço. Né? Falei. Aí ele falou, Bradesco agradece sua ligação, forte abraço. Foi assim, foi bem bacana, foi uma experiência bacana, assim. Então você vê que coisa, aqui né, você diz assim, tudo que você sempre fala para que não façamos. Vocês até já sabem muitas vezes o que eu vou dizer em determinadas situações. Isso aí eu acho fascinante isso. Mas deu um desconto, era meu primeiro amor. Olha, tá vendo, meu querido? Tudo isso aqui que você está falando, porque eu não leio e-mail antes, né? Leio na hora, até para ficar espontâneo, para ficar como se fosse um bate-papo. Tudo isso eu acabei falando antes, não é? Que ninguém pode ser julgado a partir do contexto, da idade que se tem e de como se posiciona naquela... Claro, meu querido, nem peça um negócio desse pra mim, porque realmente jamais eu faria isso. Ô, moleque, você vem falar, moleque, modo de dizer, tá? Não é no sentido pejorativo. Ô, moleque, você vem dizer aí de casamento já no primeiro namoro. Eu entendo, é o primeiro namoro. Isso aí, quem que não passou por isso, meu Deus? Era meu primeiro amor, verdadeiro. Eu ainda não assistia seus vídeos. Ai, que tadinho. Não pensa assim, não, meu querido. Nem que você tivesse assistido, viu? É próprio do primeiro amor. Estava tudo maravilhoso, só faltava oficializar o namoro, já que os pais dela são muito seletivos. E tem que ser mesmo, pois ela é e sempre foi uma menina que se destacou. Já foi medalhista de ouro em Olimpíadas Científicas, se emociona quando recebe a Eucaristia na igreja. Ai, que bonitinha. É uma das melhores da escola, super educada e gente boa, além de ser super bonita. Não tem nem como eu reclamar. Ok, fui à casa dela no Natal e oficializamos o namoro. Mas aí que as coisas começaram a desandar. Antes eu a tinha em minhas mãos, mas depois essa situação começou a se reverter. Eu fazia de tudo para manter a relação, mudava tudo o que ela achava ruim e etc. Mandávamos cartinhas um para o outro, presentes no Natal e no aniversário, e essas outras coisas que namorados fazem. Eu tinha certeza de que ela me amava, pois ela também apresentava muitos planos para o futuro, sonhava, demonstrava seu amor. Em janeiro, ela viajou para a Bahia e ficou 20 dias por lá. Quando ela voltou, fomos a um clube e nos abraçamos e nos beijamos muito, foi perfeito. Mas, depois disso, ela começou a ficar diferente. Toda vez que eu falava sobre o futuro, ela falava, calma, fulano, o futuro é muito incerto. Pode ser que a gente dê ou que a gente não dê certo. Estranhei esse novo comportamento dela, mas continuei seguindo. No final de semana, uma novela lá tinha acabado e ela falou sobre o beijo gay e eu comentei, eca! Eu comentei, eca! Mas só falei isso porque não me sinto à vontade com o ato, mas não sou homofóbico, uma vez que eu respeito completamente quem tem essa opção sexual, orientação sexual, tá, meu querido? Coloque os termos adequados. Ninguém opta, é uma orientação sexual, é o termo adequado. Só que ela não entendeu o que eu queria dizer e ficou me chamando de homofóbico. Coloquei entre aspas, porque acho que ela só estava querendo mesmo cavar o fim do relacionamento. Acabei me irritando um pouco, mas pedi desculpas e tudo ficou bem. Achei que fosse só TPM, mas não era. Na outra semana eu estava brincando com ela, que ela estava meio molenguinha naquele dia por ter estudado só um assunto. Aí ela apelou, falando que não queria um namorado, que não a valorizasse, blá blá blá, blá blá blá. Blá 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 é ele que está colocando, viu gente? Não sou eu que estou aqui, né, desrespeitando o e-mail dele. Sendo que eu sempre fiz essas brincadeiras, mesmo quando nos conhecemos. Pedi desculpas novamente e estava fazendo o máximo para mudar. E eu a valorizava, pois sempre tentava expressar ao máximo o quanto era especial para mim e ela sabia disso.
Na próxima semana tudo correu perfeitamente bem, eu estava realmente mudando para melhor com os conselhos dela, mas aí, depois da missa, fomos a uma praça e ela disse que não estava mais se sentindo bem com a relação, porque não conseguia mais me dar tanta atenção, já que precisava estudar. Eu fui super pacífico e disse que entendia e que ela poderia voltar quando quisesse. Ela chorou muito e me abraçou. Mas quando perguntei se ela queria voltar algum dia, ela disse: "Não sei, eu tenho muita decisão para tomar ainda, o futuro é incerto." Fui embora, mesmo não concordando com o término, porque, poxa, eu creio que daria para manter uma relação mesmo estudando para o vestibular mais difícil do país. Por que ela, no segundo ano, não conseguiria? Cheguei em casa, mandei algumas mensagens falando para ela não ficar triste, que valeu a pena o tempo que passamos juntos, e no dia seguinte a mesma coisa. Mas a história ainda estava mal contada para mim. Então pedi ajuda a uma colega e ela me disse para dar um gelo nela, porque aí ela ficaria indignada e me contaria a verdade. Ai, 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 os joguinhos. Aí começam com os joguinhos. A verdade ela tem que aparecer independente de jogos, né? Independente de ter que ficar fazendo joguinhos. A verdade tem que vir por si só. Aí eu fui e disse para minha ex que eu não iria mais ficar com alguém que não sentia a mesma coisa por mim, que não conseguiria mais ser amigo dela se ela não voltasse, já que ela queria muito continuar a amizade, segundo ela, e que achava difícil ela encontrar alguém que a escutasse tanto quanto eu. Aí ela me respondeu que ela já havia encontrado alguém que a entendesse e que se importava realmente com ela, e que não ficaria magoada se eu não fosse mais amigo dela. Isso doeu muito, cara. Mas pelo menos soube da verdade. Liguei para ela pedindo explicações, falando que eu não queria ter falado isso e que foram meus amigos que me falaram para fazer e aceitei por estar desesperado. Aí ela disse que terminou porque queria estudar, etc. E que ela não sabe se estava apaixonada por essa pessoa que conheceu e que havia sido só um exemplo. Ah, tá bom. Como assim não sabe? Fiquei indignado, mas deixei pra lá. Pedi 1000 desculpas pelo que falei e disse que estava longe de não querer mais ser amigo dela e que eu estaria sempre disposto a reconquistá-la. Passada uma semana, mandei 1 ou 2 mensagens para ela, ela me mandou outra e na sexta-feira tivemos uma conversa muito boa. Já na segunda, mandei uma mensagem para ela dizendo que não queria que ela tivesse pena de mim, pois eu vou ser feliz, independente do fato dela ficar ou não comigo. Desejei tudo de bom para ela. Falei que ela precisava de um tempo para saber se eu era o que ela realmente queria. Precisava de tempo para estudar e para ter saudades de mim também, óbvio. Aí eu disse que eu me afastaria do Facebook por uns meses para esquecê-la e para me focar mais nos estudos, porque seria difícil parar de sofrer se eu continuasse lembrando dela. Era difícil até para estudar, coisa que gosto de fazer. E ela disse que sabe que isso é o melhor para mim agora, então concordou e me desejou boa sorte. Por fim, eu agradeci por tudo que passamos juntos e que só queria voltar a conversar com ela quando eu estivesse completamente mudado, para não cometer os mesmos erros de antes. Que queria mudar por causa de mim e não por causa de ninguém. Isso aí. A mudança tem que ser por nós mesmos. Né? A mudança a gente tem que empreender por nós. Porque a gente quer mudar. Porque a gente percebeu que a mudança é necessária para nós. E não por causa de mudar para querer alguém de volta. Porque aí não é uma mudança real em nós. Aí ela me agradeceu também por tudo que passamos e por eu tê-la feito sentir o amor verdadeiro. Por fim respondi, amor verdadeiro? Eba! Então a gente ainda pode dar certo. Me ligue quando sentir saudades. E essas foram minhas últimas palavras. Depois disso desativei minha conta. Estou tentando esquecê-la, mas está difícil. Sabendo-se que
independente dela, vou ser feliz? Acha que ainda temos chances de voltar? Meu querido, não tem como eu responder se vocês têm chances de voltar. Até situações, não é? Gente, esse negócio. Será que eu tenho chance de voltar? Veja bem. Gente, isso aí é uma coisa muito relativa e específica de cada situação e de cada pessoa. E como cada pessoa enxerga a situação e o que está se passando dentro de cada um. E cada um sabe a dor e a alegria que reside dentro de si mesmo. E as motivações e as razões e as motivações que de fato fizeram com que a pessoa pedisse o término, às vezes a pessoa esconde porque ela não tem esta coragem, esta capacidade de se posicionar e de assumir de fato quais foram as razões. E aí então a gente fica se orientando a partir de coisas que a pessoa fica se apegando. Ah, mas é porque eu precisava disso, eu precisava daquilo, eu precisava estudar, eu estava muito distante da minha família, eu estava assim, eu estava assim. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Estou trabalhando agora com exemplos hipotéticos. E aí depois você acaba descobrindo que a pessoa está se relacionando com uma outra pessoa e tudo aquilo que ela falou foi por terra, quer dizer, falou que era porque precisava estudar, porque estava muito sem tempo, porque precisava ficar mais junto da família, tal, não sei o quê, e agora ela vive 24 horas colada com a outra pessoa. Então tem gente que não tem a coragem de assumir a razão tal qual ela é. Não, é porque eu não estou sentindo mais nada, eu não sinto mais... Sabe, eu sinto carinho, admiração, acho você uma pessoa bacana, mas não é um sentimento a ponto de ser sentimento amoroso. Então, chances de voltar? Agora, tem gente que passa por situações tenebrosas dentro de uma relação amorosa. Traições, horríveis. Entende? Situações muito horríveis mesmo, horríveis. Situações até de agressão física. E tem chances de voltar. E as pessoas voltam e aí abre-se margem e abre-se um leque de N situações. Tem gente que volta e depois as ofensas pioram, as traições pioram, as humilhações são ainda piores e aí sai-se muito mais machucado do que antes. Tem situações em que as pessoas voltam porque de fato perceberam que erraram, de fato fizeram os reajustes, de fato tiveram a disposição para as mudanças, de fato colocaram tantas outras coisas na balança, resolvem voltar e a relação de fato tem chance de volta e chance de ser muito melhor do que era antes. Tanto que, lógico, causou o término por causa daquelas situações e agora a relação ganha qualidade a partir disso. Outros, contudo, não têm estrutura para perdoar determinados comportamentos, como uma traição, por exemplo. Se voltam, toda hora vão ficar abrindo essa ferida e toda hora vão ficar jogando isso na cara, o que você fez pra mim, porque você fez isso. Ah, vai lá, tá olhando pra ela de novo? Tá não sei o quê. Ah lá, por quê? E aí, você tá saindo com seu coleguinha de trabalho de novo, igual você fez? Por quê? Que ó, você chegou tarde, por quê? Porque volta-se naquela questão sempre, 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 a relação vai virando um inferno de novo. Quer dizer, assim como tem gente que volta e fica jogando na cara, tem aqueles que de fato falam, não, eu amo, mas eu não vou voltar, porque se eu voltar, eu vou ficar toda hora lembrando e eu não tenho mais confiança. Eu vou ficar totalmente desestruturado, eu vou ficar louco, porque eu não tenho mais confiança. Apesar de te amar, eu não confio mais. Então abre-se um leque de possibilidades, eu estou falando algumas. Estou falando algumas. Abre-se um leque de possibilidades dentro de cada questão, dentro de cada situação, imenso. Então quando você diz assim, né, acha que ainda temos chances de voltar? Se a gente fosse analisar friamente, e se eu fosse um cara
que dou receitinha pronta a partir do seu relato, tendo em vista tantos relatos que eu ouço, tantas situações desgastantes e desastrosas que eu vejo? O que é o relato de vocês? Um relato muito ameno, uma coisa muito tranquila. Então, se eu fosse um cara que trabalhasse com receitinha pronta, eu falaria, claro que vocês têm chance para voltar, vocês são novinhos, vocês se gostaram, pode ser só uma crise que ela passou, pode ser só uma confusão. Mas eu não trabalho com isso, meu querido. Eu não trabalho com essas receitinhas prontas, não é isso que me norteia, não é este o princípio com o qual eu me oriento. Porque isso aí seria para afagar o seu ego. Isso aí seria para despejar um mero consolo no seu coração. E não é isso a que eu me proponho aqui. Aqui eu me proponho a trabalhar com a realidade como ela é. E a realidade é a análise das situações, dos casos, tais como eles são. Agora, para isso, entende? Mesmo você estando dentro da situação, mesmo você, não tem como você entrar na cabeça dela, perceber de fato quais são as razões, o que está passando dentro dela, quais são as motivações. Você fez a sua parte. Eu acredito que sempre a gente tem que fazer a nossa parte. Você fez, você disse. Então tá, você deixou claro que você ainda gosta, você deixou claro que você não tem condições, você foi muito maduro, inclusive, para a sua idade. Então você deixou claro que a amizade não dá, porque o que está em você é outra coisa. Então ela está querendo amizade, mas você estaria olhando com outros olhos. Então isso entraria em choque, isso acabaria machucando, isso acabaria sendo péssimo. Então nesse sentido você agiu de forma muito correta. Agora, é claro, você também não pode ficar vinculado a uma pessoa que já se decidiu por isso. Então, quer dizer, eu sempre vou ficar querendo mostrar para ela que eu estou aqui, para a hora que ela quiser, eu estou disponível. Isso, sinceramente, eu não acho saudável. A gente mostrar que a gente está aqui, disponível, estou à sua disposição. Você faz o que você quer, você segue sua vida, você fica com quem você quiser, tal, e a hora que você quiser eu estou aqui. E eu estou trancafiado dentro de casa, porque a minha vida não segue mais, porque eu estou aqui, não é? Parado na estante, eu estou na sua estante, esperando que você venha e me pegue novamente. Então a pessoa segue a vida dela, ela toma a decisão dela, ela segue a vida dela e a partir da decisão dela, eu paro a minha vida. Então, é por isso que eu digo, meu querido, para mim não funciona assim. Tem chance, não tem chance, é muito relativo, tem que ser muito bem esmiuçado e eu parto do princípio de que você fez o correto, você agiu de forma correta. Agora, o outro passo correto é, eu sigo a minha vida, eu sigo o meu caminho, eu não posso ficar conectado em esperanças vazias, em situações como se eu fosse um objeto parado na estante. É isso. Gostaria muito de voltar, pois, como já disse, ela era realmente especial. Tem como eu fazer algo, é só esperar mesmo para ver no que dá. Querido, aqui já está respondido. Aguardo resposta. Resposta está dada à sua situação. Muito obrigado pela sua participação e espero que você tenha sido aprovada no vestibular, tá? Realmente espero que você tenha obtido a aprovação no vestibular no ITA. Muito obrigado pela sua participação. Gente, você gostaria de saber, ter mais informações sobre a gravação privada? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo sobre a gravação privada. E é claro, é óbvio, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.